Mas ele não é onisciente. Ele sabe que uma hora vai nascer um redentor. E esse redentor pode ser aquele que nasceu. Então, o primeiro que ele tentou matar foi Moisés. Porque na cabeça dele, poderia ser dali. Só que Deus o preservou, né? Você conhece a história, Sim. botaram no cestinho, e aí a filha do faraó criou Moisés e tal, e acabou sendo, de fato, um libertador, não o redentor, mas o libertador do povo. Passam muitos anos, vêm os magos lá do Oriente. Por quê? Da Babilônia. Porque eles tinham uma profecia Deles? de números... Não, de um camarada chamado Balaão. Balaão era um profeta pagão. Ah, é? Mas que interessante isso, né? Era um profeta pagão que tinha revelação. Caramba. Eles tinham, por exemplo, ele recebia dinheiro do rei para ir lá amaldiçoar Israel. Chegava na hora, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Aí o rei falou, pô, mas você vai abençoar? Eu te paguei. Ah, eu não consegui. Aí mandava de novo. Ele ia, abençoava de novo. Aí chegou uma hora e falou, não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Um camarada desse é um canalha, né? Porque ele sabe. Ele falava com Deus. Esse camarada, quando ele viu que não tinha jeito, como ele já tinha recebido a propina, ele falou, ó, eu não vou poder amaldiçoar, mas eu vou te ensinar como é que você vai fazer esse povo cair. Você mande um monte de mulheres prostitutas e idólatras. E ídolos. Porque eles vão pecar contra Deus, aí eles vão perder. Agora, esse camarada, ele profetizou que um dia uma estrela viria do Oriente e que essa estrela regeria o mundo com cetro de ferro. Esses camaradas da Babilônia, eles eram astrônomos, liam as estrelas, os astros, entendeu? E eles, pelos estudos que eles tinham, e mais a profecia de Balaão, quando eles viram o alinhamento dos planetas, ele falou, agora. Júpiter, na concepção deles, era a estrela. O astro-rei. Falou, vai nascer lá em Belém. Então eles foram. Só que quando eles chegaram, eles viram o sinal da estrela, mas eles não sabiam onde era. Aí eles procuraram quem? O Herodes. E perguntaram para Herodes, onde que vai nascer? Herodes não sabia, chamou o sábio. Herodes sabia da profecia ou não sabia? Não, Herodes ele nem era judeu, ele era idumeu, ele era edomita casado com uma judia. Então eles chamam os sábios e falam, onde que vai nascer o Messias? Ah, vai nascer em Belém. Porque Miqueias 5:2 fala, e tu, Belém Efrata, né? Pequena entre as milhares. Tinha profecia que ia ser em Belém. Eu vou ler para você, ó. Caramba. É extraordinário. Miqueias 5:2. Belém não seria uma cidade que... Porque o certo seria nascer em Jerusalém, quem fosse pensar assim. Se não tivesse a profecia. Seria uma cidade imprópria, né? Porque é uma pequenininha, olha o que fala, ó. E tu, Belém Efrata, que era da tribo de Efraim, né? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ó, aqui está dizendo, ele é eterno. Então, falaram, é em Belém. Aí o que ele fez? Foi para Herodes lá e... Não, os sábios falaram para Herodes que era em Belém. Ah, falaram? Falaram, vai nascer em Belém. Aí Herodes falou para eles, é Belém. Vai lá e avisa. Vai lá e depois você me avisa que eu também quero ir adorar. Só que eles foram e, dirigidos por Deus, não voltaram para Herodes, já foram embora. Porque senão... E Deus avisou em sonho para José que ele tinha que fugir para o Egito. Entendeu? Mas o que é maravilhoso é que Deus ele mostrou até a povos pagãos. E Jesus nasceu no tempo que tinha que ser. Outro detalhe que eu acho maravilhoso deixa eu pegar um copinho novo aqui para pegar essa Coca aqui, porque eu sou apaixonado por Coca Zero. A época não existia nenhum cálculo, nenhuma profecia para falar quando era exatamente que ele nasceu. Não havia nenhum cálculo. Mas olha que coisa interessante. O que eu ia falar, meu Deus? Tinha um argumento aqui tão bacana que me fugiu agora. A gente estava falando do que mesmo? Estava falando... Ah, sim. O que eu queria falar é o seguinte.
César Augusto, nós estamos falando do César, né, do imperador romano, né, o Augustiniano, né, que mandava no mundo daquela época. Israel estava debaixo, né, do domínio dos romanos. Ele determina fazer um censo. O que é um censo? Para que ele fazia um censo? Ele queria saber de todo mundo que existia por nome, por região e tal, para poder cobrar imposto. Exatamente, né? Então o que ele fez? Ele determinou um censo. E esse censo fez com que todos os varões, todos os homens de Israel voltassem para sua terra de origem. Então, José e Maria, que estavam em Nazaré, morando em Nazaré, que fica na Galileia, tiveram que ir para Belém. Belém fica na Judéia, que fica aí uns 7, 8 quilômetros de Jerusalém. Eles chegaram na época da Páscoa. Na época da Páscoa, Jerusalém tinha mais de 1,5 milhão de pessoas. Naquela época? Naquela época. Porque o que eram as festas de peregrinação? São 3: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todo mundo tinha que vir para Jerusalém para trazer as ofertas de primícia no templo. Então, além de ter a festa da Páscoa, tinha o censo romano. Ora, José era de Belém, então ele não tinha escolha, ele tinha que ir para Belém. E quando ele chega em Belém, não tinha lugar nenhum para que Jesus... Então, foram para um estábulo. Jesus nasceu numa estrebaria, que é um estábulo, lugar onde os animais comiam. Agora, tinha que haver um homem chamado César Augusto que fizesse um decreto para que Jesus nascesse em Belém. Porque senão, ainda que fosse uma festa de peregrinação, Maria, estando para dar à luz, ele não ia sair de Nazaré para Belém. Ele só foi para Belém porque o César Augusto determinou o censo. Então veja como Deus é soberano. Ele fez acontecer para que Jesus nascesse em Belém para se cumprir o que dizia nas Escrituras.